O Fórum Biorresíduos volta a marcar a agenda no próximo dia 5 de junho no Porto. A terceira edição do Fórum Biorresíduos terá lugar no auditório do edifício Porto Inova Centro Empresarial. São muitos os temas em debate, desde logo os projetos que estão no terreno, mas também as soluções e caminhos identificados para a recolha de biorresíduos. Os exemplos que vêm de Itália. A valorização com a resposta à questão composto ou digerido. O mercado do biometano. E as soluções para os grandes produtores. Muitas razões para marcar presença na terceira edição do Fórum Biorresíduos. Uma iniciativa que tem o selo de qualidade Jornal Água e Ambiente. Não perca! Bem-vindos ao podcast Energia do Jornal Água e Ambiente Online, a 8ª edição. Neste episódio vamos ter dois temas aqui para a conversa, assim foram selecionados. Por um lado, a interrupção abrupta da legislatura, que consequências é que terá para o setor da energia, que consequências identificam os nossos participantes neste podcast para o setor da energia. E, por outro lado, vamos fazer uma avaliação das melhores decisões tomadas pela Graça Carvalho, pela Sra. Ministra do Ambiente e Energia, enquanto esteve à frente e ainda está à frente do Ministério, quais as melhores decisões e também as piores, se assim entenderem naturalmente, e também aquelas decisões que, sendo muito relevantes, ficarão muito provavelmente por tomar. E temos o gosto de ter connosco o engenheiro Jaime Braga, assessor da direção da Confederação da Indústria Portuguesa, um homem com uma visão muito completa, perspicaz e informada sobre o ambiente, nas áreas da energia, mas também nas áreas dos resíduos e também na área da água. Não é por acaso que está no Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável já há muitos anos. Muito obrigado, uma vez mais, pela sua presença, que é uma repetição. Contamos ainda com os nossos residentes do podcast Energia, Mário Paulo, Presidente do Conselho Consultivo da ERSA, e o Paulo Pereira dos Santos, Vice-Coordenador da Ordem dos Engenheiros, ambos residentes do podcast. Os dois estão seguramente entre os pouquíssimos especialistas que no espaço público regularmente colocam os pontos nos is em temas da energia, e contribuindo com isso, naturalmente, para um setor mais esclarecido, mais informado. Aos três, o meu muito obrigado. E, sem mais longas, vamos dar início então ao nosso podcast, a 8ª edição, e vamos começar aqui pela minha direita, pelo Paulo Pereira dos Santos. Então, Paulo, quais são as consequências que identifica, que escrutina pela interrupção abrupta desta legislatura para o setor da energia? Muito bem, obrigado. Se me permite só um pequeno esclarecimento, disse aí que eu sou vice-coordenador da Ordem dos Engenheiros. Eu sou agora, já passei a coordenador da Comissão de Energia da Ordem dos Engenheiros. Portanto, sou coordenador e não da Ordem, mas sim da Comissão de Energia. Agora da Comissão. Da Comissão, certo. Não da Ordem. Certo. Bom, confesso que esta questão... senti dificuldades em obter respostas para esta questão, porque que consequências da interrupção de uma legislatura? Vamos lá ver. Nós não sabemos quem vem a seguir. Se quem vem a seguir é o mesmo governo, digamos, é o mesmo... Pode não haver consequências da interrupção, porque as coisas parecem continuar a andar. Mas não há nenhuma decisão que... Há uma que eu tenho particularmente... que era mesmo necessária ser agora tomada? Que vai acontecer de certeza. Que ainda vai ser tomada? Tem essa esperança? Uma das consequências é que os projetos do PRR alguns deles vão derrapar. Por demora, porque quando um governo fica nestas condições de gestão, os próprios serviços também se encontram em gestão muitas vezes. Portanto, tudo está mais... Se já era demorado, parece-me estar mais demorado. Não sei se estou a ser injusto com os serviços. Por acaso as notícias mas que eu acho que o PRR aponta para que vai sofrer... A execução do PRR vai sofrer com esta interrupção. Eu dizia, as notícias que eu tenho apontam para uma grande mobilização dos serviços, porque perceberam que era importante que nada parasse
e ao que sei, pois naturalmente há o teste da realidade, mas ao que sei as coisas estão a andar e não estão a parar. Mas eu tenho esse receio que o PRR tenha algum atraso por ter sido interrompido este ciclo. E para além do PRR, identifica mais alguma área que saia prejudicada especialmente? Não em particular. Não em Não particular. em particular. Sim, senhor. Mário. Eu também não identifico nenhuma área de especial. Portanto, o que eu acho que a senhora Ministra fez foi tentar, na maioria dos casos, resolver problemas que vinham de trás. Esses problemas, alguns estão a ter resolução, outros continuam parados. É evidente que na área da energia, um ano não é nada, não é? Portanto, a não ser que venham decisões de trás dos anteriores governos, como eu costumo dizer, que venham sementeiras para ver colheitas, costumo dizer isso. Eu já tive em 4 secretarias de Estado. Costumo dizer que fiz 5 vezes o serviço militar obrigatório. E, portanto, quando vêm de trás medidas interessantes, é sempre possível fazer alguma coisa num ano e é sempre possível dar continuidade. Se quem vier a seguir, quiser dar continuidade. Portanto, eu acho que esta ministra, utilizando esta linguagem de agricultor, deixou algumas sementeiras que podem ser continuadas ou por ela, ou por outra entidade, ou por outra ministra que venha e o queira fazer. E, portanto, agora, não era possível, do meu ponto de vista, com o enquadramento herdado, fazer muito mais, ou melhor, trazer algo visível no espaço de um ano. É muito complicado, não é fácil. A máquina é pesada, a energia também demora, tem os seus timings e, portanto, eu penso que o governo continua a trabalhar, não é? Também as eleições vão ser rápidas. Eu penso que há condições para não haver grandes estragos, na minha opinião. Sim, senhor. Temos aqui a grande oportunidade de ter o engenheiro Jaime Braga connosco, que reflete também uma visão mais abrangente, representando a indústria. Como é que a indústria olha para isto? Consegue o engenheiro Jaime Braga identificar áreas que possam ser prejudicadas pela Curiosamente, eu pego em partes das intervenções anteriores, como é natural, não estavam desajustadas. Em termos de PRR, a taxa de execução era aterradora. E este governo agarrou o PRR pelos cabelos e reprogramou. O que é que quer dizer reprogramar? Deitar fora o que já não é execuível, embora muito necessário às vezes, e passar para a prioridade aquilo que estava, digamos, como suplente e que, se Deus quiser, é necessário, mas o oportunismo traz sempre alguns defeitos, portanto isto pode dar uma herança de desajustamento a quem vier a seguir, mesmo que sejam os próprios. Exatamente. Isto em termos já nem é da execução, é da qualidade do produto final. Temo que saia, digamos, inferior face à primeira construção, que feita por humanos com certeza não era perfeita, mas pretendia-se que estivesse otimizada, o PRR. É claro que a acusação, digamos, de uma CIP é de que o PRR estava excessivamente virado para a despesa pública e muito pouco para as empresas. Era um defeito que correspondia às opções governativas da altura. Digamos que o país não morre por causa disso, mas para isso é que serve o rotativismo político, portanto, que não faz parte deste podcast. Portanto, aí é o que for. Isto, agora, há outra coisa. A taxa de execução dos pagamentos continua dramaticamente fraca e há investimentos que estão pura e simplesmente parados, não por não serem execuíveis, mas por não ter havido pagamentos. Isto é a primeira parte. Na segunda parte, há outra coisa. Ora bem, o José Mário Paulo diz, eu tenho uma certa esperança de não haver grande coisa, só que eu aponto 2 casos que eu, como todo especialmente dedicado à bioenergia, é dramático. Primeiro ponto. Nós
fala-se na transposição da Diretiva Renováveis, da famigerada RED 3. É evidente que o prazo parece que é só o verão deste ano, ainda não chegámos lá, só há um problema. Como tudo estava desajustado em termos de bioenergia antes, com uma legislação 84 de 2022 que deixa muitas interrogações, pelo menos a muito boa gente, as empresas e até as intenções de investimento, porque na bioenergia o investimento é urgente, é contínuo e é necessário, estão a atrasar-se porque não há previsibilidade. E a verdade é que o Governo instituiu um grupo de trabalho do qual devem ter discutido muito, mas não saiu nada. E mesmo aquilo que possa ter saído, eu diria que carece de discussão pública, porque para algumas opções não é satisfatório. E há outra coisa. E a questão dos licenciamentos, a EMR, tinha prazo até ao fim do ano. Não. Já saiu alguma coisa? Não. E porquê é que não saiu? Porque o Governo caiu. Rima e é verdade. Pronto, estão aí bem identificados aspectos que podem ser prejudicados com esta interrupção abrupta. Eu identifico outro, ou gostaria de ter a vossa opinião. A questão do biometano. O biometano, neste momento, seria a hora do biometano. Nós temos o setor dos resíduos, que pode cumprir as suas metas pela compostagem ou pelo biometano. Mas que os apoios que existem atualmente não vão pelo biometano, porque o biometano custa muito dinheiro. E ou existe uma política de apoio clara ao biometano, ou então eles vão fazer as suas opções, e estão a fazê-las agora, neste preciso momento, eles vão fazer as suas opções pela compostagem, que não permite ter mais tarde o ganho que o setor poderia ter se apostasse no biometano. Esta interrupção não pode comprometer, afinal, também nesta área. Se me permite responder primeiro, ou seja, inverter a ordem das coisas. Pode ser. Ora bem, a opção pelo biometano corresponde a um dos defeitos que eu vi, lamentavelmente, neste governo, que de facto não conseguiu amadurecer quaisquer políticas ainda, completamente de acordo com o engenheiro Mário Paulo. Um ano é pouco para fazer obra. Já vamos à avaliação. À avaliação. Mas no biometano, este governo pecou por uma coisa. A verdade é que nós temos 3 mercados. Combustíveis, gás e líquidos. E combustíveis, gás e eletricidade. Que têm que ser tratados com igual, permitam uma expressão, carinho. Porque os consumidores da economia do país precisam deles. E, portanto, têm que ser devidamente considerados. Este governo considerou de modo excessivamente diferente estes 3 mercados. E permitiu que caísse já nem digo dos combustíveis líquidos, dos transportes, porque aí a necessidade é de tal ordem que pode haver o lobby que, se pretender, continua a gastar-se combustíveis. Mas aí está aqui um bocadinho na avaliação, e vai haver tempo para ela. Mas esta questão que eu colocava, biometano versus compostagem pelo setor de resíduos, não pode ser prejudicada com a interrupção da legislatura? Sai claramente atrasada e estamos a perder estupidamente tempo. Neste momento, eu posso dizer aquilo que sancionei em cartas aos diferentes partidos agora que têm que realizar os seus programas eleitorais. Investidores, há. Dinheiro, há. Mas não há condições para arriscar porque não há precisão legal. Por exemplo, e aqui é assim, ambiente não fala com a energia. E são do mesmo Ministério. E ambos não falam com a agricultura. Continuam a falar. Mas isso, mais uma vez, é avaliação. Já vamos à avaliação. Paulo, a propósito disto que eu referi, a questão do biometano e a opção que o setor dos resíduos pode fazer agora, neste momento, pela compostagem ou pelo biometano, pode ser, de facto, prejudicado? Sim. Já concordou, mas... O caso do biometano, ele tem 2 problemas. E nós vemos pelo o leilão dos gases renováveis que foi lançado por este governo.
Claro. Já estava pré-determinado como seria pelo governo anterior, mas foi lançado por este governo. E que foi um flop. Foi um flop, foi um sucesso, digamos, no hidrogênio, que Claro. ficou todo Sim, mas no esgotado. biometano foi um Mas flop. no biometano, dos 150 gigawatts-hora que estavam em concurso, só houve uma proposta que, por acaso, é de um projeto que já existe, que está construído, e de 2 gigawatts, não chega a 2 gigawatts-hora por ano. Portanto, dos 150, só 2. E porquê? Porque o preço, que lá estava estipulado como sendo o preço máximo para injeção, não permite viabilizar projetos de biometano desde o seu início, Raiz. desde o resíduo, desde a raiz. O outro grande problema destes projetos é o licenciamento. É enquanto estes projetos partem de um resíduo que é tratado como resíduo, não um subproduto. E como tal, isto tem um processo de licenciamento ambiental brutal. Porque isto é um resíduo e não um subproduto. Eu tive esse problema aqui há uns anos com a biomassa florestal residual. Era considerado um resíduo. Sim. E foi através enfim, desta é a parte, através da minha pessoa e com, na altura, o grande apoio do Rui Becker-Mayer, que conseguimos, da zero, hoje está na zero, na altura não estava, que conseguimos mudar a legislação em 2006. Ora, isto foi para a biomassa florestal residual. Os outros resíduos ainda têm esse problema. Certo. E isso, os projetos não nascem assim, são muito difíceis. E esta interrupção não é boa, seguramente, para tudo isso. Penso que não. Sim, senhor. Bem, Mário. temos aqui 2 especialistas nesta área do biometano e eu pouco posso acrescentar, mas gostaria, vendo de fora, não estou dentro do negócio, a mim parece-me que o problema do biometano também passa por, ainda na sociedade portuguesa, não foi assumido como uma prioridade e um vetor importante. Parece-me a mim que ainda estamos a fingir que queremos fazer qualquer coisa, ao contrário do que se passa na França, ou na Dinamarca, ou mesmo aqui em Espanha. Parece-me que ainda não chegámos a um ponto em que as entidades, digamos, todas as entidades que tutelam estes setores, digam, não, isto é um vetor importante, vamos atacar de uma forma holística nas diferentes locais, a nível local, na agricultura, nos resíduos, isso tudo. Eu acho que, e portanto, isto vai demorar mais do que um mês. Quer dizer, eu acho que, digamos, o êxito, a não ser que seja feito apenas à compra de títulos e utilizarmos o gás natural, se queremos mesmo biometano, e eu penso que é fundamental o biometano, eu penso que o biometano devia ser encarado com outros olhos, visto de fora. Ainda não tenho a convicção profunda de que as nossas entidades que tutelam queiram mesmo avançar com este setor. Quer dizer, tenho esta dúvida, mas vocês melhores que eu saberão. Não é? Muito bem. Vamos agora para a avaliação. A avaliação um balanço sobre as melhores decisões. Vamos começar pelas melhores decisões, para ser claro, e depois teremos, naturalmente, a oportunidade para falar também se não das piores, das decisões que são questionáveis ou da falta de decisões. Podemos começar pelo engenheiro Jaime Braga. Para melhores decisões, quais é que indicaria? A pergunta é dificílima, porque eu tive que pensar maduramente para ver se encontrava alguma resposta. Eu poderei caridosamente dizer que terem constituído a EMR foi uma coisa boa. O facto de não haver resultados, enfim, é uma lástima. O facto de terem constituído um grupo para acelerar a transposição da Diretiva Renováveis é uma medida boa, mas não saiu nada. Portanto, digamos que levam uma nota francamente positiva no potencial, mas na realização tenho pena, mas não encontro. Gostava de encontrar. Seria melhor para todos. Mas muito potencial, mas há uma coisa que eu tenho que reconhecer. Em 2 ou 3 situações críticas, com a minoria que têm no Parlamento, não conseguiam se fazer passar ou sequer discutir assuntos que eram próprios, que eram sérios e bons, porque toda a oposição, desde a direita até à esquerda, se divertia a bloquear o governo.
Está a falar da isenção do... A questão da proposta de isenção de ISP, independentemente das opiniões que possa haver sobre o assunto, é um caso paradigmático de pessoas que a oposição não se preocupou em estudar o assunto. E que outras medidas que foram discutidas que ficaram bloqueadas pelo facto do governo estar em minoria? Ou não foram apresentadas, então não me ocorre, sinceramente, muito Sim, mais. senhor. Paulo. Pelas piores, não é? Não, é pelas positivas. As melhores. Bem. Pelas melhores, vamos melhores. começar. Eu juntava uma a esta que aqui foi... Esta, Mas aqui o Jean Braga falou do potencial. exatamente, ia pegar para uma, de um bom potencial, mas com resultados nulos, ou pelo menos não visíveis, que é a nomeação de um responsável para o concurso das concessões de baixa tensão, e até agora também não há resultados. Okay. Portanto, intenção boa, sem dúvida, o resultado me parece não ter aparecido, e já lá vão uns meses. Pelas melhores, vamos lá ver, pelo politicamente correto, se é isto que são boas decisões. Mexeram no PNEC. O PNEC tem mais ambição. Não sei se vai conseguir ser concretizado, mas passou-se para 51%, a meta do consumo de renováveis sobre o consumo final de energia do país, passou-se para 93%, a mesma meta na parte da eletricidade. Agora, o MOBIE, parece que se quer fazer uma reformulação do MOBIE, parecem ser decisões que podem ter resultados, ou potenciais resultados, positivos. Então, mas, por exemplo, não ocorre a questão do passo social gratuito para os jovens? Isso é uma clara medida orientadora da procura, das escolhas dos consumidores em matéria de eficiência energética e transição energética. Isso foi uma medida concreta. Por princípio é. Agora, os resultados ainda não sabemos. Bem, se é gratuito, é natural que mais pessoas o utilizem, não é? Dá-lhe um exemplo. Vário. Eu acho que o passo social, portanto, este passo, nomeadamente para Lisboa, foi das melhores medidas de política energética feitas. Enfim, este governo complementou foi o anterior. Não sei porquê, nunca percebi. O anterior fez um desconto. E este... Não, o anterior fez uma coisa melhor que isso, na minha opinião. Foi, independentemente do desconto, foi fazer um passo social familiar para toda a grande Lisboa. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, foi das melhores políticas energéticas da área de eficiência que se fez em Portugal. Nunca percebi muito bem porque é que o anterior ministro calou isso, nunca divulgou muito isso, mas acho que nesse aspecto, quando se fez esse passo social para toda a zona urbana, famílias, digamos, o passo social, digamos assim, familiar, se não tivesse sido feito com esta política da habitação e de custo da habitação, isto tinha implodido, na minha opinião. Isto permitiu que pessoas saíssem de Lisboa, da área de Lisboa, irem para zonas, enfim, mais para aquelas áreas ali de volta de Sintra e de lá também, e tivessem esse passo social. O governo complementou para os jovens, faz todo sentido, essa política dos jovens. Agora, eu acho que essa é, de facto, uma das boas medidas que foram feitas em Portugal e pouco divulgadas e pouco elogiadas, não é? Agora, se de facto, do ponto de vista dos jovens, isto tem ou não muito impacto, algum terá, mas quer dizer, não me parece que seja nada comparado com o que se fez antes nessa área, digamos assim. Isso foi de facto uma medida estrutural. A única alternativa é aquilo que algumas pessoas começam para aí a falar, que é, nas grandes áreas urbanas, os transportes públicos serem todos gratuitos. Tenho ouvido essa tese, não sei, não tenho nenhuma opinião sobre isso, mas, enfim, portanto, nessa área eu penso que
Enfim, acho que o Governo também, porque complementou, mas acho que a grande decisão Muito bem. foi esse Mas voltando passo. aqui a este Governo, as medidas positivas que identificas. Não, eu, como disse ao princípio, quer dizer, quando se está um ano em energia, quando muito podem-se lançar, digamos assim, As sementes à terra. sementes e depois temos medidas que tenham potencial, não é? Ora, a nossa ministra, ainda é a nossa atual ministra, portanto, fez um papel importante e trabalhou trabalhou bastante em Bruxelas na área dos mercados elétricos, visando transformá-lo serem mais transparentes e arranjar uma forma de arranjar mercados a prazo. E, portanto, o que se tentou fazer aqui, pelo menos encomendou-se, se não estou em erro, o OMIP de fazer, é chamadas os PPAs padronizados. São os PPAs de padrão, em que, digamos, qualquer pequena empresa, uma pequena empresa pode fazer um PPA com um comercializador e, eventualmente, isso poderá ser uma medida positiva. Não tenho opinião contra nem a favor, gostaria de ver isto a funcionar. Penso que só lá para... seria agora abril ou maio que estaria pronto. Eventualmente, até porque é uma medida de Bruxelas, parece ter potencial, mas, enfim, temos que esperar pela recepção. Acho que aí foi uma altura em que a Ministra tentou, digamos, aplicar o seu trabalho, que trouxe de Bruxelas. Estou com alguma curiosidade para ver se funciona. Não é? Ou seja, agora quando estaríamos talvez à espera de resultados, o Governo caiu. E Jaime Braga, eu percebi que tinha vontade de falar daquilo que correu menos bem. Menos bem. Adiante lá então agora tem a oportunidade. Eu vou ser caridoso, porque o engenheiro Mário Paulo tem razão. Um ano não é um período suficiente para que os governos tenham vitórias. Portanto, aquilo que a mim me está a frustrar, provavelmente não houve tempo para, pelo menos, melhorar. E temos que reconhecer uma coisa. A dinâmica legislativa e da alteração de ambição da União Europeia, da Comissão Europeia nos últimos tempos, não está a permitir aos governos que possam ser, eu vou ser, coerentes. Ou seja, estão a pensar numa coisa, mas entretanto já veio de Bruxelas outra notícia e volta atrás, pensa e com isso perdem tempo. Ou perdem tempo ou não realizam nada. Eu vou centrar-me apenas, portanto, se eu procurar fazer um quadro muito largo, acabo por não dizer nada. De modo que o melhor, vamos pôr a questão neste coisa. Primeiro ponto, não é possível eletrificar tudo, é necessário ainda combustíveis que sejam o mais descarbonizados que é possível. E o bom senso diz, não podem ser 100% descarbonizados. Eu acho que qualquer pessoa da área da economia sabe que as melhorias são incrementais. Portanto, é preciso ir descarbonizando. Porque no ano seguinte há novas oportunidades e no ano seguinte isto é como que uma progressão geométrica na sucessão. O que é que acontece? Não ligaram nenhuma a tudo o que não era eletricidade. E é que quando eu há pouco disse não houve equilíbrio nos três mercados, é que pouco decidiram no mercado elétrico, mas nos outros atrasaram. E os resultados estão à vista. Nos transportes, o consumo de combustíveis fósseis mantém-se estável. Estamos nos consumos de 2018. Sim. Houve recuperação integral. Sim. E maior. O transporte público cada vez é mais apoiado, mas, permitam-me dizer, não é confiável. Ainda outro dia, no dia da greve geral da Carris, eu vi pessoas não prevenidas na paragem da Avenida de Berno para ir para o emprego. Ou seja, é preciso mais imaginação. Que não houve, e provavelmente não houve tempo para isso. Terceiro ponto, na bioenergia as coisas são pouco melhores que deplorável. Primeiro, é evidente que não se apercebem, porque quem sabe de energia, pelos vistos, não quer saber de ambiente. E quem sabe de energia e de ambiente não quer saber da agricultura.
não falam uns com os outros. E isto eu disse ontem em público e, portanto, não me custa nada dizer neste podcast. Pior do que isso, não se apercebem que se um produto é feito a partir de um resíduo, o combustível escapa, ou seja, o biometano não está em causa. Mas a sobra da produção, que é o digerido, se a matéria-prima é resíduo, também é resíduo, e se é resíduo, a agricultura não o pode usar. E, portanto, não há projeto nenhum, porque não pode haver investimento, senão se despacha a produção. Mas parece, parece que ainda no âmbito desta legislatura, que foi interrompida, vai haver novidades no sentido de... Segunda-feira é a primeira reunião do grupo de acompanhamento. E agora permitam-me dizer aquilo que eu já disse em público, portanto, posso repetir. É um grupo que tem 27 pessoas, representando 16 organismos da administração pública, e dos quais há 3 ou 4 que são conselheiros que pertencem aos aconselhados. Eu nunca vi um grupo de aconselhamento onde estão os aconselhados. Ou seja, as pessoas dos gabinetes dos ministros. Não deviam estar lá. Estão a ocupar lugares que fazem falta a quem vai trabalhar no terreno. Depois, estão todos os departamentos da administração pública, em maioria. Tenho muita pena, mas um grupo de acompanhamento não é para os que têm a obrigação de acompanhar oficialmente, é para quem está a dinamizar o mercado. Portanto, eu tenho expectativas muito modestas. A minha expectativa é impedir determinadas distorções. Construir progresso, tenho as minhas dúvidas. Isso tem muita pena, mas tem que ser decisões que permitam os investimentos e os investidores mexem-se. Muito bem. Até porque há um problema muito sério. Para o ano, daqui a 2 anos, as empresas que estão no comércio europeu de licenças de emissão têm que demonstrar abatimento das emissões. Não basta comprar. Não basta isso. Não basta comprar, e se comprarem é um golpe muito duro na sua rentabilidade. Não é possível, nenhum governo pode ficar parado perante esse desastre. Como eu usei em público uma imagem que é, por amor de Deus, olhem para a cerâmica, fica feita em cacos. E o vidro, não sei como é que fazem, porque não há fornos de vidro exclusivamente elétricos. Muito bem. Lá está a visão abrangente do engenheiro Jaime Braga. Paulo. Bom, vamos lá ver. Este exercício que estamos aqui a fazer é de certo modo injusto para um governo com 11 meses. Porque é exatamente isto. Isto ainda não tem um ano, ou tem praticamente um ano. Agora tem. Mas e este balanço... Tinham 11 meses quando... Exatamente. Porque este balanço é injusto para este governo, porque ele até estava a tomar boas decisões e estava a avançar. Agora tinha que continuar. Se a queda dele vai dar ou não consequências, eu volto a dizer o que eu disse no início, depende de quem ganhar, se é o mesmo, se serão outros. E, portanto, como falou, pergunta das piores decisões. Exatamente. Relativamente. Ou daquelas que ficaram por tomar. Eu vou falar daquelas que ficaram por tomar. E, mais uma vez, de alguma forma injusto para o governo, porque uma delas é o estatuto do consumidor eletrointensivo. Nunca mais sei. Eu sei que isto depende de Bruxelas, mas isto não podemos estar... Acho que já aprovou Bruxelas. Já aprovou. Já aprovou. Mas não semana passada. Sim, semana passada. Portanto, quando é que isto chega a nós, aos promotores? Este é um caso. A RED 3, a transposição da RED 3, que devia ter sido... Tem que ser transposta, está lá na diretiva, até cerca de julho deste ano. Já não vai ser. E isto é consequência desta quebra do governo, porque era possível que o fosse, se este governo continuasse. Não vai ser, porque isto vai ser já o novo governo que vai
que vai conseguir Por fazer. acaso, agora adiante, nós ontem tivemos o Jornal Água e Ambiente Online, teve a oportunidade de entrevistar a Sra. Ministra e há algumas coisas que ainda vão aparecer. Uma delas é essa questão do estatuto do produtor eletrointensivo. Ok, sim senhor, ainda bem. Mário. Eu sou, portanto, até pela minha experiência, comecei logo por ser muito soft nas críticas e nos elogios, porque de facto um ano é pouco, não é? Mas eu tenho a sensação que Portugal tem um problema complicado, que é que piorou ao longo destes 2 décadas ou 3, que é o problema de que as entidades locais deixaram de se interessar pela energia. Isto é, houve uma altura, e eu estive nesse projeto há quase 25 anos, em que nós tivemos uma coisa chamada Plano de Ação Municipal, em que tentámos, a nível do CAR, haver entidades locais que se preocupassem com isto tudo, que se preocupassem com aquilo que o Sr. Jean Braga diz, com a agricultura, com os resíduos, com a mobilidade. E hoje em dia, se quisermos, a melhor forma de nos posicionarmos face a esta volatilidade que está a acontecer no mundo, e não é só na Europa, com estas medidas todas que vêm da América, eu penso que seria importante conseguirmos motivar os poderes locais, quer dizer, a interessarem-se outra vez para a energia, para o ambiente e pela sua coordenação. A mim parece muito difícil uma pessoa que chega ao Ministério neste momento e, digamos, chegar ali e resolver isto tudo sozinho. Não resolve. Quer dizer, se o território, podem não ser autarquias, podem ser associações das autarquias, municipais, intermunicipais, isto tudo. Se o território deixa de se interessar por isto, eu vejo com muita dificuldade que, apesar de haver entidades como a do meu amigo presidente da ADN, que se esforça por isso, etc., mas eu acho que é muito difícil nós darmos o passo seguinte, porque tudo o que vem aí precisa de colaborações na horizontal. Colaborações na horizontal, quer dizer, portanto, precisa de haver entidades a nível local que se interessem por isso, e que sejam imunes à mudança de governo. Isto é, se o governo mudou, não há problema, continua, e depois o outro logo vem. Portanto, esta história de dependermos muito da decisão de um governo, de uma secretária de Estado, a mim parece uma coisa que tem que mudar em Portugal se quisermos ser mais autónomos. Esta coisa do biometano, para mim, é fundamental. É fundamental por 2 razões. Primeiro, porque aumenta a nossa independência face a essa volatilidade, e depois porque ajuda aquelas indústrias em que não há soluções de eletricidade. A cerâmica é fundamental. Não nos esquecemos que a cerâmica... Os tais consumidores eletrointensivos. Mas isso vai diminuir o preço da eletricidade. Mas a eletricidade não é solução para tudo. Por exemplo, as cerâmicas acima de 400 graus não temos soluções elétricas. Seja qual for o preço da eletricidade. E, portanto, essas indústrias, no caso da cerâmica, emprega 20 mil pessoas. Só para termos uma ideia, quando falamos destas 20 pessoas, reparem, todo o nuclear espanhol emprega 27 mil pessoas. Quer dizer, temos que ter um bocado a ideia de que estas nossas indústrias que temos que olhar para o nosso tecido industrial. Isso é outro aspecto que eu acho que é importante, até porque temos neste momento a CIP com pessoas qualificadas, como a Sra. Jean Braga. Também temos a CAP muito interessada nisso, o que é uma situação ótima. E está, digamos, começam-se a preocupar com isso, mas era bom que também tivéssemos mais interesse das autarquias e de outros organismos. Falas de uma mobilização transversal do porque, território, dos atores. Já se fez. Nós há 25 anos fizemos isso. Foi um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz quando andei nessas coisas. Agora, repara, o problema das concessões de baixa tensão é um exemplo disso. Quer dizer, isto começou em 2006, estive à frente do grupo de trabalho, 2016, do grupo de trabalho que fez, o Parlamento aprovou por unanimidade. Depois vem um outro ministro, ao arrepio da vontade das autarquias, que disse que não queria assim. Em vez de um concurso, complexifica tudo e faz 2. Depois vem a senhora ministra, que também esta atual não sabia o que há de fazer, vai buscar uma pessoa de qualidade, com um nome conhecido, cuja principal solução é mandar para a frente. Porquê? Porque estas coisas não são só dependentes de uma pessoa, do Dom Sebastião. Quer dizer, temos que ter o território, quer dizer, envolvido. Tem que estar todos envolvidos. E se nós não fizermos isso,
Eu não me parece que os tempos que aí venham a ser de grandes, digamos, de grandes certezas contra as entidades que estão à frente do governo. Vai haver muita volatilidade aí nesse território. E também, no caso da Europa, vai ter problemas que nós nem sequer imaginamos. Se este podcast fosse feito há um mês, seria completamente diferente do que estamos agora a pensar. E, portanto, eu acho que nós devemos... as comunidades de energia pararam. Por exemplo, o autoconsumo também podia ter sido mais desburocratizado. Por exemplo, esta história dos... Mas lá está, a EMER também está a trabalhar para isso e estamos a trabalhar, mas estamos a trabalhar, eu não estou a dizer que não, estou a dizer que um ano é pouco. Agora, claro. Digamos, comecei por introduzir isso, agora estamos a trabalhar nesse sentido. Agora, é preciso, quer dizer, que o problema do biometano que eu dizia há pouco, o biometano, digamos, as pessoas que acreditam na eletrificação total sempre fizeram barreiras ao biometano, vamos ser claros. Ora, o biometano é fundamental para alguns setores. E, portanto, se esses setores não fizermos, vamos destruir a indústria que nós temos. E a troco termos outras indústrias que não sabemos se vão funcionar ou não sei. Ainda ontem a Microsoft estava a dizer que estava a negociar os centros que tinha, estava a negociar fechá-los, não avançar para já. Quer dizer, faça essa certeza toda. Eu acho que temos que proteger a nossa indústria que temos. O Instituto Eletrointensivo é fundamental. Temos tarifas mais baratas de energia elétrica para toda a gente também. Mas também é preciso que o país volte a ter, a nível local, digamos assim, estas entidades todas mobilizadas. Muito bem. E já agora gostaria de ficar um desafio, que é, vêm as eleições autárquicas, e que as pessoas que se candidatam a essas entidades se pronunciem também sobre isso. Quer dizer, que tenham a coragem de dizer o que é que querem fazer com a baixa tensão, o que é que querem fazer com a agricultura, porque senão isto não funciona. E portanto, isso mesmo as grandes, enfim, mesmo digamos que eu saiba, digamos, o grande Porto, enfim, tivemos aí vários encontros com eles, estão preocupados e têm tentado avançar. Mas é preciso que, se não for uma autarquia, que seja uma associação de autarquias. Quer dizer, e esta situação de voltarmos a ter o país mobilizado nesse sentido, eu acho que é fundamental para o mundo que vem. Sim, senhor. Acabámos aqui com o Mário Paulo a falar do concurso para a baixa tensão, uma coisa que vinha correndo mal desde há muito tempo e que continua a correr mal e que já no âmbito deste governo foram adiadas decisões. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Apenas uma. E a propósito do biometano, já agora, porque eu acompanho especialmente um caso onde houve uma preparação cuidadosa. Eu assisti a um lançamento de um projeto, que ainda é projeto, porque não se pode pôr lá demasiado dinheiro, porque ainda faltam coisas, já vou dizer quais, em que eu vi 3 presidentes de Câmara a dizer isto é bom, porque foram previamente brifados. O responsável da CCDR territorialmente competente estava lá e disse: eu verifiquei o projeto, é bom para a região. Sobre pecuária, sobre resíduos da pecuária. Mas o projeto está a andar cuidadosamente, pelo menos em termos de execução financeira, porque se é possível encontrar um caminho para a matéria-prima não ser um obstáculo, ainda não está a ser possível a especificação do digerido, porque a agricultura tem que o receber. E sem especificação, os agricultores não ganham nada com essa descarbonização, porque o fertilizante deixou de ser fóssil e passou a ser renovável. Mas se não houver especificações, não há certificação, cá estamos nós no pilar da certificação. Exato. E, portanto, o projeto não pode avançar, pelo menos em força. Ou seja, pode-se comprar o terreno, pode-se mobilizar as forças locais, mas começar a empatar dinheiro à séria, calma. Claro. E estamos a perder tempo. Muito bem. Deixa-me só dizer mais um caso que eu acho que é importante para esta discussão, que é o problema da senhora Ministra ter feito uma agência para o clima, não é? Portanto, pode ser uma coisa potencialmente interessante para resolver muitos desses casos, estas situações transversais.
Mas é mais uma situação que estamos cá para ver, não é? Estamos à espera, veremos se isto dá ou não um bom resultado, mas pronto, é uma situação que potencialmente talvez permita resolver isso. Agora, eu também não gostaria de deixar esta nota, gostaria de ver o poder local com mais interesse naquilo que lhes pertence a eles. Até nisso, quer dizer, e empurrarem esta situação para a frente. Sim, senhor. Vamos então para a nomeação da decisão e depois da figura do mês. Decisão do mês para o Paulo Pereira dos Santos. Decisão do mês. Esta decisão de reformular, revisitar toda a questão do Mobier, ou seja, toda a questão da mobilidade elétrica e da rede da mobilidade elétrica, eu acho que é um bom passo. Agora, se vai produzir bons resultados ou maus resultados, não sabemos. Mas a situação como estava, há quem a defenda, há quem não defende. O que é certo é que, em muitos casos, o consumidor, o utilizador de uma viatura elétrica, paga mais do que continuar a consumir gasóleo na versão anterior. Não faz sentido. Isto não faz sentido. Eu estive agora 8 dias numa viagem na China. Fiz uma viagem de 8 dias na China e fiquei, de facto, impressionado. Comecei por Pequim e depois descemos para visitar várias fabricantes e conheci aquela zona toda desde Pequim até Xangai. Viajei muito por por comboios de alta velocidade que têm todo o tipo de alta velocidade, sempre a 300, 320 km a hora. E nas cidades, começando por Pequim, depois as cidades intermédias, Weifang, Hefei e depois Xangai, sobretudo Xangai, a mobilidade já é quase toda elétrica. Sim, senhor. Aquilo é quase tudo elétrico. Agora vai-me dizer, sim, mas aquela eletricidade é produzida ainda maioritariamente e nas centrais de carvão, e eu vi várias nas minhas viagens de comboio de alta velocidade, consegui ver pelo menos umas 6 centrais de carvão. Mas o que é certo é que estes senhores fizeram a eletrificação. Porquê? Porque a eletricidade é acessível. E agora vão para dar o passo seguinte, que é, vão mais tarde descarbonizar. Certo, sim senhor, mas está identificado. Pegando nesta viagem do Paulo à China, teve esta manhã a dizer que na sequência do dia da libertação da América, não é? Está toda a gente a ir a correr para a China, a fazer acordos com a China, os nossos embaixadores europeus, isso e para mim é a decisão marcante. Desculpem lá, tenho que sair deste nosso burgo. Foi aquela ideia do Trump declarar guerra ao mundo como a guerra das tarifas, não é? Portanto, eu acho que pode ser algo que é muito prejudicial, pode trazer diminuição de riqueza, pode trazer aumento da poluição, quer dizer, tudo isto pode ter um impacto extremamente negativo no mundo inteiro. Pode ter, vai ter, não é? Aliás, a própria resposta hoje da China, isso já está a ter, e portanto, para mim é talvez a decisão, se continuar, e depois isso vai continuar, que mais vai impactar o resto das nossas vidas. Não é? Claro. Temos que ir todos para a China, o problema é que depois não temos liberdade. Pois, isso é um problema. Eu vou fugir à área da energia no sentido estrito do termo. Certo, a decisão. A grande decisão e a grande medida foi tomada há mais de um mês, é contínua, e eu vou dizer, o projeto Água que Une, se for bem entendido, faz a ponte água e energia, porque eu só posso dizer uma coisa, a água é um bem escasso, mais escasso que a energia, e a água é sagrada, por exemplo, para a indústria, quando é consumida como matéria-prima ou como reagente obrigatório. Mas cuidado, a água é o veículo fácil para transportar as nossas ineficiências energéticas. Portanto, o combate ao desperdício da água leva inexoravelmente à eficiência energética. Muito bem. Figura do mês, Paulo. A figura do mês, não há dúvida nenhuma, é Trump. É Trump. Para mim, pegando nisso, acho que são os pinguins e as focas de uma ilha, algures de Nova Zelândia, não é? Que vão ter também que pagar tarifas. Não sei como é que eles irão pagar,
Mas, portanto, eu acho que digamos, esse momento ridículo, pá, que é a pessoa que está a tomar medidas, nem sequer se perceber de que há uma ilha em que os pinguins vão ter que pagar tarifas, é de facto É o reflexo do que ele é. Muito bem. E já Não, e pelas piores razões, eu penso que há unanimidade. É Não é? unanimidade. Muito É. bem. Exatamente. Sim, senhor, e foi assim o nosso podcast de abril, Energia, do jornal Água e Ambiente Online, sobre esta interrupção abrupta da legislatura e esta avaliação que acabámos por fazer do Ministério do Ambiente e Energia, Graça Carvalho, à sua frente. Aos três agradeço muito, ao engenheiro Jaime Braga, um agradecimento especial, nosso convidado, agradeço também ao Paulo e agradeço ao Mário a vossa presença e regressaremos em maio com mais um podcast. Muito obrigado. Oh, mercy, mercy me.